9h06, voltamos aqui com Liberdade de Opinião, com Boris Casoy, com Bruno Salles, para falarmos sobre Deltan Dallagnol. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-procurador da República a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por causa da denúncia feita pela Lava Jato contra o petista, pelo que ficou conhecido como PowerPoint do Lula. Essa apresentação foi feita lá em 2016, em uma entrevista coletiva pela então Força Tarefa da Lava Jato. Está aí aparecendo a imagem, inclusive, para colaborar com a sua memória, você poder lembrar desse momento. Nessa oportunidade, Dallagnol apresentou alguns slides em PowerPoint que explicariam o teor da primeira denúncia contra Lula envolvendo o triplex no Guarujá. Por 4-1, os ministros da quarta turma do STJ consideraram que ficou caracterizado o dano moral por parte de Dallagnol contra o ex-presidente Lula. Os ministros fixaram em R$ 75 mil essa indenização ao ex-presidente. O valor deve ter correção monetária. A estimativa do relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, é que o valor seja de algo em torno de R$ 100 mil, sem contar os honorários advocatícios. Deltan Dallagnol deu uma entrevista à CNN sobre esse assunto e você confere agora um trecho. Vai recorrer e vai lutar contra ela porque ela é absolutamente injusta. Se eu for condenado a uma situação em que a justiça, em uma decisão final, determinar que eu tenho que pagar, eu não tenho nem opção, eu vou ter que pagar de um jeito ou de outro. Agora, essa é uma decisão absolutamente injusta, é para isso que eu quero chamar a atenção hoje. O grande fato hoje aqui é as pessoas que estão dando cara a tapa na luta contra a corrupção estão sendo retaliadas. Sobre essa decisão do STJ, a defesa de Lula divulgou uma nota. Disse o seguinte, que o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a coletiva do PowerPoint configura ato ilegal e é apta a impor ao ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, o dever de indenizar o ex-presidente Lula é uma vitória do Estado de Direito e um incentivo para que todo e qualquer cidadão combata o abuso de poder e o uso indevido das leis para atingir fins ilegítimos. Ainda segundo essa nota, Lula não praticou qualquer ato ilegal antes, durante ou após o exercício do cargo de presidente da República e tem o status de inocente, conforme se verifica de 24 julgamentos favoráveis ao ex-presidente realizado nas mais diversas instâncias. A indenização é apenas um símbolo da reparação histórica que é devida. Nota, então, da equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos às opiniões aqui, a começar por Bruno Salles. De que maneira você avalia essa condenação a Deltan Dallagnol, Bruno? Olha, Elisa, o ex-procurador da República estava bastante nervoso nessa entrevista, né? Eu confesso que ontem eu comecei a assistir a entrevista e eu estava vendo pelo YouTube e eu falei, nossa, acho que eu tô com velocidade número 2 aqui. Só a hora que entrou a Mona Lisa eu falei, não, ele está falando dessa maneira rápida, quase uma metralhadora ali, muito indignado com essa decisão. Mas, Elisa, eu estava me lembrando de um fato quando eu vi essa condenação e quando eu vi os argumentos do ex-procurador de que o rabo estaria abanando o cachorro, que era uma inversão de valores, que isso ia fazer com que juízes tivessem medo, juízes e procuradores tivessem medo de combater a corrupção, eu me lembrei de um caso que aconteceu em 2016 com a procuradora-geral, a Attorney General da Pensilvânia, a Kathleen Kane. A Kathleen Kane, ela foi sentenciada de 10 a 23 meses em prisão, né, na cadeia, mais 8 anos em probation, que é a condicional, por vazamento de informações para um jornal, na época era o Daily News, do seu gabinete, né? Informações protegidas por sigilo e informações não protegidas por sigilo. E esse é o tipo de responsabilização que nós vemos em países em que a gente tem uma responsabilidade do agente público muito mais arraigada do que a gente tem aqui no Brasil. O procurador se perguntava ontem, olha, o que os juízes, o que os procuradores vão pensar
com uma decisão dessa? Vão pensar que eles não podem cometer abusos durante as suas investigações e durante o seu ofício. É simples assim, porque não há no Brasil, e isso é claro, não há uma perseguição aos acusadores, não há uma perseguição aos promotores, aos procuradores de justiça. Eu conheço vários deles, eu trabalho em várias investigações. Raramente eu vi algum procurador, algum promotor ser investigado, por mais que ele estivesse enfrentando, por mais que ele estivesse acusando pessoas muito poderosas, pessoas muito influentes. Por que que isso não acontece geralmente? Porque geralmente o Ministério Público, em regra, atua dentro das suas funções. Porque, em regra, o Ministério Público não espetaculariza o processo penal de modo a transformar isso em um show. Porque, em regra, ele faz uma denúncia e apresenta isso ao juiz, ele não apresenta isso à imprensa. Até porque, no momento de oferecimento de denúncia, no processo penal, nós sabemos disso, é um momento de indícios, é um momento em que nós temos uma hipótese acusatória, nós não temos uma comprovação acusatória, que só vai existir ao final do processo penal, no momento da sentença. Então, como apresentar hipóteses, como apresentar indícios antes da gente ter sequer começado o processo? No caso do PowerPoint, Elisa, a gente tinha um outro problema ainda mais grave. Era o fato de que as coisas que estavam ali naquele PowerPoint, e isso foi considerado também nessa decisão, elas não correspondiam exatamente ao que estava na denúncia, né? Muitas das coisas que estavam ali do lado não tinha nada a ver com aquela denúncia naquele momento, né? Então, os juízes do STJ, eles mostraram isso, eles reconheceram que houve um abuso. Você tinha o Lula ali no centro, parecia que ele era o líder de uma associação criminosa, ele sequer era acusado de associação criminosa naquele momento. E isso foi destacado pelo combativo advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Cristiano Zanin, que mostrou que, olha, a decisão não tinha esse PowerPoint, isso que estava sendo feito, não era feito para mostrar exatamente o que estava na denúncia, era feito para diminuir, para atacar a moral desse acusado naquele momento. Então, Elisa, isso é um passo muito importante. O STJ dá um passo muito importante, ele supera a súmula 7. Quem trabalha com direito, não precisa ser direito criminal, sabe o quanto é difícil o STJ superar essa súmula para analisar esse tipo de caso. É uma decisão que foi dada por 4-1, ou seja, o STJ formou uma maioria esmagadora para essa condenação e é uma decisão que passa um recado muito importante para a estabilização das nossas instituições. O processo penal não pode se tornar um show, não pode se tornar um reality show, não pode se tornar entretenimento. Ele precisa ser tratado com a seriedade que uma acusação criminal demanda. Nós não podemos ficar expondo as pessoas, nós não podemos ficar trazendo conjecturas, porque isso, por si só, pode destruir a vida da pessoa, ela pode até ser absolvida lá no final desse processo, mas e tudo o que aconteceu? A gente vê vários casos assim na história, a gente viu o famoso caso da escola base, em que houve uma acusação dramática, muito potente, destruiu a vida dos professores daquela escola, que depois foram reconhecidos inocentes. Por que não falar do caso do Celso Daniel, em que por anos e anos e anos e anos acusaram determinados réus que iriam trazer uma questão política e várias instâncias, várias polícias diferentes disseram, olha, infelizmente, lamentavelmente, isso daqui é só um crime comum. Foi uma tragédia cotidiana do Brasil. E ainda assim destruíram a vida dessas pessoas até o final da vida de alguma delas. Nós precisamos ter responsabilidade e essa decisão do STJ é uma decisão que dá um passo importante para a civilização do direito no Brasil. Elisa. Bruno Salles, obrigada.